Eu parei no versículo 11, vamos passar para o versículo 12 de Êxodo capítulo 25. O texto diz assim, ó: e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos delas, 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro lado. Quer dizer, qualquer pessoa que é inteligente sabe que se são 4 argolas para se fundir numa caixa de ouro, tem que ser 2 de um lado e 2 do outro. O texto não precisava estar explicando aqui que são 2 do lado e 2 do outro, mas ele faz questão de falar que essas argolas aqui tem que ser argolas 2 de um lado e 2 do outro. Tinha propósito para que fosse 2 de um lado e 2 do outro. Para quê? Para que eu e você entendesse que quando se trata de ministério, não se pode ter panela, não se pode puxar só para um lado. Tem que ter equilíbrio nas coisas. Você e eu tem que entender que a gente tem que ter equilíbrio para tudo. Equilíbrio para um lado e equilíbrio para outro. A atitude que você toma com fulano, você também tem que tomar com ciclano. O pau que tem que dar para Chico, tem que dar para Francisco. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Porque eu gosto, eu trato, passo a mão pela cabeça. Se eu não gosto, se disser um A, eu digo a Bíblia toda. Não pode ser assim. O texto está dizendo, tem que ser argola 2 de um lado e 2 do outro. Você tem que ter equilíbrio emocional, você tem que ter equilíbrio espiritual, você tem que dar bom testemunho. É difícil, mas você tem que ter equilíbrio em todas essas coisas. A Bíblia está deixando bem claro que se tiver 4 argolas de um lado só, vai ser impossível de carregar a arca, porque não tem equilíbrio. Quando se fala de argola 2 de um lado e 2 do outro, está se falando de equilíbrio para se ir adiante, para se caminhar. A Bíblia diz que a nuvem ela dava o sinal. Quando a nuvem ela começava a andar, estava na hora de se levantar o acampamento e seguir a nuvem. E a arca ela tinha que ir na frente. Agora imagine, se os bestas aqui, apesar dessa informação, se não existisse, eles colocassem as 4 argolas de um lado só. Como é que leva a arca? Como é que você vai ter equilíbrio para levar algo que Deus colocou na sua vida se você só pende para um lado só? A Bíblia é bem clara, ela diz, não seja demasiadamente justo. Isso quer dizer o quê? Você não pode ser crentão demais, nem liberal demais, porque senão você vira libertino. Você não pode pesar com um e passar a mão na cabeça de outro. Você não pode querer bem e fazer com alguém que você gosta, mas porque alguém que você não gosta, muitas vezes Deus está mandando você fazer, você não faz porque não gosta. A argola tem que estar dos 2 lados. É 2 de um lado e 2 do outro. Olha como a Bíblia ela é tremenda. Está vendo aí? Versículo 13, olha só. As varas de madeira de acácia e as e as cobrirás de ouro. E as varas de madeira de acácia as cobrirás com ouro, e as colocarás as varas na argola ao lado da arca, para se levar com elas a arca. Veja bem que essas varas é do mesmo material da arca. Versículo 10 que a gente leu. Também fará uma arca de madeira de acácia. E aqui no versículo 13 está dizendo, e farás a vara de madeira de acácia. Você sabe o que isso quer dizer? Que a mesma pessoa, o mesmo Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, morreu na cruz pelo seu irmão também. Você e eu é do mesmo material, madeira de acácia. Aqui está falando de ministério, está falando de líderes, está falando de obreiros, de presbíteros,
daqueles que são introduzidos nas argolas, no equilíbrio, para poder carregar a arca. As varas elas servem para isso. Então as varas aqui são ministros. Mas os ministros, por serem ministros, eles não são diferentes das argolas ou da arca. Ele não é diferente de mim e de você. Ou seja, o mesmo Deus que morreu pela vida deles, também morreu pela minha vida e pela sua vida. Então você não aceite ser menosprezado porque você vê alguém que é muito usado, é líder, é isso e aquilo, e você se achar pequeno, inferior ou não. O mesmo Jesus Cristo que morreu por ele, a vara de Acácia, é o mesmo Jesus Cristo que morreu por você, a arca, e foi coberto, não só ele com ouro, como você também. Só que para ele ainda é pior, porque o texto aqui